devem estar renovadas. Aleluia. Olhe, antes de eu ministrar, eu sempre faço a confissão com a Bíblia, né? E isso tem mais de 15, 16 anos que eu faço isso. Eu achei interessante porque acho que tem uns 9 anos para cá, que Fernanda Brum gravou uma música falando a confissão certinha que eu faço. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu digo, leu minha mente. Assistiram as ministrações. Mas não, é a consciência que todo cristão deve ter. Que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então você vai pegar aqui, ó, a Bíblia. Não precisa ser assim, igual a minha, não. Grossa e pesada. Pode ser no iPhone mesmo, no iPad, no smartphone, né? Tá lá. Aí você vai levantar, porque você vai declarar comigo. Eu sou aquela que gosta do papel, como vocês já viram, né? Você vai levantar assim bem alto. Não vou pedir para você cantar não, nem se preocupe. Você vai declarar mesmo, tá? Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Glória a Deus, aleluia. Pai Celestial, queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite de adoração em sua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. E nós sabemos que ele já está nos ensinando a sua palavra. Ele já está nos ensinando o que tem no céu. Porque nós queremos o que o céu tem. E nós queremos o que o céu quer. E nós queremos entender porque tu és um Deus de milagres. Nós queremos entender por que o céu inteiro se alegra quando um pecador se arrepende. Nós queremos entender o maior milagre de todos, que é o da salvação. Nós queremos e precisamos alcançar um milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa cada um que está aqui essa noite. Que a tua palavra começar em mim, a ministra dessa noite, que o Senhor possa estar falando ao meu coração primeiro, e que se estenda a todos os corações em nome de Jesus. Pai Celestial, te pedimos que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais essa noite, e faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ai, lá vou eu para o meu papelzinho. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, quando a gente fala assim, milagre, né? Eu coloquei aqui que nós precisamos de milagres em várias áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas, sempre tem alguém precisando de um milagre, né? Quando veio no meu coração esse movimento, eu preciso de um milagre, não em relação a uma área específica, não. Tem uma área na nossa vida que sempre está precisando de um milagre, seja qual for. E na verdade, sempre tem alguém que conhece alguém que precisa de um milagre, especialmente na área da saúde, né? A palavra do Senhor fala que quando Jesus ele foi pregado no madeiro, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, não somente os pecados, mas ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Enfermidade que um dia existiu, enfermidade que hoje existe, e até que os séculos naturais se acabem, existirão. Essas todas Jesus levou. E sabe, querido, existem doenças e enfermidades que, naturalmente falando, a ciência ainda não descobriu a cura, não é? A gente sabe que existem esse tipo de mal que assola a humanidade, sabe? E eu comecei a dizer, meu Deus, quais doenças ou enfermidades que ainda, naturalmente falando, não existem cura para elas? Quais enfermidades que Satanás, ele ainda aprisiona e leva pessoas à morte? E aí eu fui pesquisar sobre uma específica aqui,
Não vou pregar sobre doença, viu? Mas para compor a minha pregação, eu queria falar sobre uma que eu encontrei, chamada doença de Sherman. É esse nome complicado mesmo. E aí eu fui pesquisar sobre ela, sobre essa doença de Sherman. E aí eu achei assim, o que é a doença de Sherman? Vocês vão ver. A doença de Sherman, também conhecida como osteocondrose juvenil, prestem bem atenção. É uma doença rara que causa deformidade na curvatura da coluna vertebral, produzindo um arqueamento nas costas. As vértebras afetadas pela doença são as da região torácica. Por isso é comum que pessoas com essa doença, escute, apresentem uma postura curvada para frente. E quais são as causas da doença de Sherman? Escute o que diz aqui. A causa dessa doença exata ainda é desconhecida. Estudiosos suspeitam que essa doença seja passada de pai para filho. Escute. E o que uma pessoa que tem essa doença sente? Dor nas costas, fadiga, sensibilidade e rigidez na coluna, aparência arredondada da coluna. E em casos mais graves, a deformidade da coluna pode comprimir os nervos, que resulta em dificuldade de respirar. Está escutando, né? E quais são os tratamentos? O tratamento dessa doença de Sherman varia de acordo com o grau de deformidade e do sintoma de cada paciente. Geralmente, o tratamento é iniciado com o uso de compressas frias e somente aliviam a dor. Vocês entenderam sobre essa doença que eu estava falando aqui, né? Que é uma doença em que a pessoa ela fica encurvada para frente e que o máximo que a ciência natural pode fazer por ela é passar compressas frias, fazer fisioterapia para aliviar a dor. Ou seja, a ciência diz hoje que essa enfermidade, com esse nome estranho aqui, ela não tem cura. Você precisa aprender a conviver com a enfermidade, caso tenha. Você utiliza de paliativos naturais para que você possa sobreviver e continuar vivendo com essa enfermidade, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, eu recebi o mesmo diagnóstico, não da doença de Sherman, mas de outras duas enfermidades que eu tinha. Eu tive síndrome do pânico e depressão durante 4 anos. E a minha psiquiatra disse que toda a medicação que eu tomava eram para eu aprender a conviver melhor com a enfermidade. Porque essas enfermidades, naturalmente, elas não tinham cura. Porque, assim como a doença de Sherman, elas não têm causa específica. A ciência não descobriu o motivo que causa essa enfermidade. Assim era comigo também. Mas só que tem uma coisa. Existe a Bíblia. E sabe que a Bíblia diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 9, no capítulo 2, verso 9, o seguinte: que Deus exaltou Jesus de tal maneira que lhe entregou um nome que está acima de todo nome. Você entendeu? Deus exaltou Jesus lá na glória e entregou para o Filho um nome que está acima de todo nome. Segura isso daí. Então nós veremos exatamente o que significa ter um nome acima de todo nome. Abra aí a palavra de Deus em Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas, capítulo 13, verso 10.
Aleluia. Capítulo 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. Abriu? Amém ou não amém? Ninguém diz nem amém, nem não amém. Acharam Lucas 13, verso 10, gente? Olha que eu falo alto, hein? Amém? Vamos lá? A Bíblia diz: uma mulher é curada no sábado. Esse é o título que está na minha Bíblia. E diz: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou dele uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava como encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Olha só. Ao observá-la, Jesus pediu que ela viesse à frente e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos. E naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado, ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Então Jesus disse: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo, e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escraviza por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Jesus era desses. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo sinalizados ou realizados por Jesus. Eu acabei de contar a história de uma mulher que no tempo de Jesus tinha a doença de Sherman. E sabe o que é interessante? Que essa doença nos dias atuais, eu acabei de ler para você o artigo aqui da revista, que diz que não possui causa aparente. Mas deixa eu lhe dizer que aqui no verso 11, Jesus diz a causa dessa doença. Diz assim: se aproximou de Jesus uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Então Jesus diz para a medicina de hoje que o que deixou essa mulher encurvada foi um espírito maligno de enfermidade que deixou a mulher encurvada por 18 anos. Aprenda: toda doença, toda enfermidade, seja ela qual for, é instituída por Satanás e pelo reino das trevas. Jesus não acomete enfermidade para ninguém. Ninguém fica enfermo por Jesus. Jesus não leva ninguém para o leito para ensinar nada para ninguém. Jesus não contradiz o que ele fez na cruz. Ah, Deus me levou para o leito porque eu precisava passar por isso. Não, Jesus não leva ninguém para leito de doença. Se você não sabia disso, fique sabendo. Toda doença ou enfermidade é lançada na vida de qualquer pessoa pelo diabo. Quando eu tive depressão,
e síndrome do pânico, a medicina dizia o seguinte, que os neurotransmissores que são ligados dessa maneira, por dentro desses neurotransmissores passa uma substância chamada serotonina, que é responsável pela alegria, pelas emoções. Quando a pessoa tem depressão, acontece um desvio. E isso gera doença. Quem gerou esse desvio na minha mente foi o diabo. Não foi Jesus, para que depois eu me convertesse. Toda doença que não tem causa é gerada pelo diabo. Mas por que a pastora está falando isso? Porque existem doenças que vêm para o corpo da pessoa porque a pessoa quebra leis naturais. Se você quebra a lei natural, você está tentando a Deus. Então não adianta orar, não adianta profetizar, não adianta dizer sai doença em nome de Jesus, se você quebrou um princípio natural. Se você quebra um princípio natural, a doença ela tem legalidade para entrar na sua vida. Eu gosto muito de um testemunho, eu já contei para todo mundo isso, mas eu vou contar aqui que pode ser que alguém não tenha ouvido. De uma pastora, ela estava contando que ela gostava muito, na igreja, ela contando esse testemunho, falando sobre a autoridade do crente. E ela falava que ela gostava muito de comer caranguejo. Muito, né? A gente que é daqui ama, né? E ela disse que ela comia, mas ela comia muito caranguejo, comia muito. E ela dizendo que um dia ela foi para a praia, e aí ela foi comer caranguejo, estava com o marido, com as filhas e tal. E ela comeu 10 caranguejos, de vez, 10. E aí ela disse que ela já saiu da praia doente, passando mal. E não deu outro, ela foi direto para o hospital. E ela disse que ela ficou lá no hospital, mas ela disse que fez de tudo naquele hospital. Sapateou, profetizou, declarou, fez e aconteceu e nada. Nada. Não vinha cura, não vinha nada. Ela disse que passou 2 dias tomando soro na veia, vomitando, doente naquele hospital. E aí ela indagou o Senhor. Disse, Pai, mas eu orei, eu declarei, eu profetizei. Eu disse que eu sou sarada e que o Senhor levou na cruz sobre si e que eu tenho direito à cura divina. E depois que ela terminou de reclamar com o Senhor, ela disse, só falta o Senhor me dizer agora que eu não posso mais comer caranguejo. E aí quando ela se calou, o Espírito Santo falou a ela, claro que você pode comer caranguejo, eu nunca disse que você não pode. Ela fez então, ele fez, minha filha, mais 10? 10? Não quebre leis naturais. Porque quando você quebra leis naturais, você dá espaço para doença ou enfermidade. Então toda doença que não tem causa aparente, ela é gerada pelo diabo. Mas sabe o que é que há de mais interessante? É que nesse versículo aqui que eu falei para vocês, contando a história dessa mulher que estava encurvada há 18 anos, o verso 9 lá de Filipenses diz o que eu falei, que Deus entregou a Jesus um nome que está acima de todo nome, entregou a ele. Essa doença que essa mulher tinha, chamada doença de Sherman é um nome, não é? É um nome, certamente é o nome do cara que descobriu essa doença, ele certamente colocou o sobrenome. Então o nome Sherman é um nome. A Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome. Todo nome que existe ou existiu está abaixo do nome de Jesus. E é interessante porque o verso 10 fala o seguinte, olha, para esse nome que eu entreguei ao meu filho, todo joelho no céu, ou seja, todos os seres celestiais, todos os anjos, todas as criaturas que moram nas regiões celestes, na terra, principados, potestade dos ares, demônios, caixa de demônios, ser humano, animais, vegetais, e também o que há debaixo da terra,
todo ser microscópico, cada micro-organismo que nem eu nem você consegue enxergar. A Bíblia diz que todos esses devem se dobrar diante do nome de Jesus. E o verso 11 diz: para esse nome toda língua deve confessar, porque assim o nome do Pai é glorificado. Querido, eu não sei qual é o nome que assola a sua vida hoje. Eu não sei. Eu sei qual é o nome que tenta assolar a minha. Eu sei. Mas sabe que para esse nome aí, dessa doença, dessa tortura, dessa tristeza, dessa enfermidade, o nome de Jesus está acima. Acima. E sabe que esse nome também tem que declarar que Jesus é o Senhor? Não há nada nessa terra que Jesus não possa fazer, que esse nome não possa derrubar. E sabe, queridos, quando eu estava acometida da enfermidade que me assolava, e eu entendi que o nome de Jesus estava acima do nome depressão e síndrome do pânico, e a cura dada há 2000 anos na cruz se manifestou na minha vida, porque você sabe, né? Você não vai ser curado, você já é. O sacrifício pela dor, o sacrifício pela enfermidade que você não tem e que o diabo diz que você tem, já foi pago. A cura se manifesta, mas ela já é, assim como Jesus é. E sabe quando eu recebi a manifestação daquilo que me destruía durante 4 anos, eu fui para a médica e a médica olhou nos meus olhos e disse assim: olha, daqui a 2 meses você está de volta. Você não está curada não, você acha que está. Eu olhei para ela e disse: olha, é porque a senhora não conhece o nome de Jesus. Quando a gente está passando por uma dor, sabe, amados, a gente acha que não vai ter fim, que aquilo nunca vai acabar, que aquilo não tem um ponto final, sabe? É tão eterno. Eu fico imaginando essa mulher, 18 anos encurvada. Eu sempre ilustro dizendo que tinha um diabo sentado nas costas dela. 18 anos para frente, sentindo dores, sem poder trabalhar, sem poder casar, sem poder fazer nada. Sabe, eu imagino que para a vida dessa mulher isso nunca ia passar, nunca ia acabar. Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela se encontrou com o dono do nome na frente dela. Sabe, o dono do nome disse para ela: minha filha, seja liberta. E a palavra do Senhor fala que prontamente aquela mulher se endireitou da sua doença. Qual o nome que te assola hoje? Qual o nome que está te destruindo hoje? Está abaixo do nome de Jesus? Está difícil crer? Está difícil? É difícil mesmo. Porque a terra dá um diagnóstico que você olha e diz: olha, eu não vou conseguir não. Mas você tem um outro diagnóstico que fala que Ele levou, que já está lá no corpo dele, impregnado no corpo dele. Sabe? Eu falei aqui domingo que tem uma canção aí que fala que a cruz estava muito pesada por causa dos pecados, dos nossos pecados que estavam naquela madeira. Que Jesus teve que fazer muito esforço para segurar aquela madeira lá, porque ela estava muito pesada,
por causa dos pecados e das doenças da humanidade. Eu quero dizer para você que isso não é verdade não, viu? A doença e a enfermidade que podia matar a gente e destruir a nossa vida não estava na madeira não. A madeira só tinha lá a madeira mesmo, que era pesada mesmo. Porque madeira para crucificação era pesada, porque eles maltratavam a pessoa até ser pendurada. Porque está escrito: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Só bandido ia para a cruz. Ele foi para a cruz como bandido, viu? Mas a cruz ela não estava pesada por causa disso não. Pesado estava o corpo de Jesus. Era Ele que continha toda a enfermidade que já existiu. Ninguém tem direito a ficar enfermo mais. Ninguém tem direito a ficar doente mais. O nome dele está acima disso. Está acima de todo nome. E eu quero chamar todo mundo aqui para frente, porque eu vou orar por você. Quero todo mundo aqui na frente. E eu me incluo nessa oração, porque eu também preciso de um milagre. Eu também preciso de um milagre. Pastor, vai ungindo todo mundo enquanto eu oro aqui. E se você quer colocar uma causa diante do Senhor, se você está precisando de um milagre hoje, o dono do nome está aqui. O dono do nome está aqui. E esse nome está acima de todo nome. E eu vou orar por você agora. Chega aqui para frente. Para frente. Podem vir aqui para frente. Porque nós vamos orar. E o céu vai se abrir sobre nós. Pai Celestial, nesse primeiro dia desse movimento, eu preciso de um milagre. Nós só queremos te agradecer. Te agradecer porque existe um nome que está acima de todo nome. E aqui nós colocamos as nossas petições. Aqui nós colocamos o desejo que há no nosso coração de recebermos o nosso milagre, assim como essa mulher. Essa mulher que estava escravizada há 18 anos. Ai, Senhor, quantos aqui estão enfermos na alma, na mente, no coração, precisando de libertação. Senhor, nós precisamos de um milagre. Ai, meu Deus, eu não sei o que cada um está precisando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nós queremos te entregar as nossas vidas como holocausto mesmo, como sacrifício vivo mesmo diante do teu altar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor já ouviu o nosso clamor. Nós queremos te agradecer porque tu és o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos te agradecer porque nós não temos mais direito. Nós não precisamos mais ficar doentes, porque o Senhor já manifestou a cura naquela cruz do Calvário. Pai Celestial, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma a vida de cada um em tuas mãos, meu Deus. E que o Senhor possa trazer para a terra a bênção. Porque do céu o Senhor ordena a bênção. E o Senhor traz a bênção na vida de cada um. Ah, Senhor, como é bom ser teu filho. Como é bom ser amado por ti. Como é bom te conhecer. Como é bom estar contigo. Como é bom caminhar contigo. Se nós precisamos de um milagre, o Senhor sabe o que nós precisamos. E nós já queremos te agradecer nessa noite. Porque ao findar dessas 7 terça-feiras, o nosso milagre vai chegar. Ah, meu Deus, nós estamos no processo. É no processo onde estamos. E é no processo que seremos curados. É no processo que seremos atendidos. É no processo que veremos o milagre manifestar na nossa vida. Sim, Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Amém e amém.